E aí, galera do YouTube, nós da turma de pesquisa operacional iremos resolver uma questão de programação linear utilizando o suplemento Solver do Excel. Eu me chamo Gustavo. Leandro. Lucivaldo. Então, galera, temos aqui o nosso problema de programação linear. Vamos fazer uma rápida leitura do problema e modelar matematicamente. Devemos fabricar cadeiras e mesas. Cada cadeira necessita de 5 tábuas de madeira e cada mesa 20. Ao todo, temos 400 tábuas. Cada cadeira precisa de 10 horas de trabalho e cada mesa 15 horas. Temos 450 horas de trabalho disponíveis. Queremos maximizar o lucro. O lucro por cadeira é 45 e por mesa é 80. O primeiro passo é definir quais são as nossas variáveis de decisão. As variáveis de decisão são aquelas variáveis em nosso problema que sofrem variação, por isso que são chamadas de variáveis, e como consequência dessa variação, o lucro, ou o que for definido na nossa função objetivo, é alterado. Em nosso problema, o lucro depende da quantidade de cadeiras e mesas que são fabricadas. Portanto, nós definimos x1 como nosso número de cadeiras e x2 como nosso número de mesas. Então, x1 e x2 são as nossas variáveis de decisão. Após definirmos as nossas variáveis de decisão, o próximo passo é definir a nossa função objetivo. A função objetivo é aquela função que, neste caso, vai me dizer qual é o lucro obtido pela quantidade de cadeiras e mesas que são fabricadas. Como eu já tenho os lucros individuais por cada cadeira e mesa fabricadas, o meu lucro total será a soma deles. Ou seja, o meu lucro é de 45 vezes o número de cadeiras fabricadas somado com 80 vezes o número de mesas fabricadas. E nós queremos maximizar o nosso lucro, ou seja, a nossa função é de maximização. Por último, nós temos que definir quais são as nossas restrições. Da leitura do problema, temos duas restrições explícitas. Uma relacionada ao número de tábuas utilizadas na fabricação de cadeiras e mesas, e outra restrição relacionada à quantidade de horas disponível para a fabricação de cadeiras e mesas. Na primeira restrição, temos 400 tábuas disponíveis, sendo que cada cadeira necessita de 5 tábuas de madeira e cada mesa 20. Então, temos a nossa inequação. 5 tábuas de madeira que são necessárias para fabricar cada cadeira, vezes a quantidade de cadeiras que serão fabricadas, somada com 20 tábuas de madeira que serão necessárias para fabricar cada mesa, vezes a quantidade de mesas que serão fabricadas, menor ou igual a 400, que é o limite máximo de tábuas. Na nossa segunda restrição, temos 450 horas disponíveis, sendo que cada cadeira precisa de 10 horas de trabalho e cada mesa precisa de 15. Assim, nós montamos a nossa equação. 10 horas de trabalho que são necessárias para fabricar cada cadeira, vezes o número de cadeiras que serão fabricadas, mais 15 horas de trabalho que são necessárias para fabricar cada mesa, vezes o número de mesas que serão fabricadas tem que ser menor ou igual a 450. Por último, nós temos uma restrição implícita em nosso problema, que é a quantidade de cadeiras e mesas que tem que ser maior que zero. Ou seja, não faz sentido o número de cadeiras ser negativo, como menos 10 ou menos 20. A nossa quantidade, nesse nosso problema, terá sempre que resultar em um número inteiro maior ou igual a zero. Bom, vamos fazer agora o preenchimento da nossa tabela no Excel para a utilização do Solver. Já deixei a tabela preenchida de acordo com a quantidade de variáveis de decisão que nós temos, que é no caso x, x1 e x2.
Temos aqui a nossa função objetiva, o lucro unitário por cada produto, que é no caso x1 e x2. E temos aqui a quantidade de tábuas e a hora de trabalho e aqui as nossas restrições. Vamos lá. Para se calcular o valor utilizado, é necessário utilizar o sinal de igual, a quantidade de tábuas de x1 vezes a variável de decisão de x1 mais a quantidade de tábuas de x2 vezes a variável de decisão de x2. Após, dê um Enter. A mesma questão a hora de trabalho. Se utiliza o sinal de igual, a hora de trabalho de x1 vezes a variável de decisão de x1 mais hora de trabalho de x2 vezes a variável de decisão de x2. Após isso, dê um Enter. Para se calcular a função objetiva, devemos colocar o sinal de igual, o valor unitário de x1 vezes a variável de decisão de x1 mais o lucro unitário de x2 vezes a variável de decisão de x2. Após isso, dê um Enter. Após a organização da nossa planilha do Excel, vamos ao preenchimento dos dados. A quantidade de tábuas necessárias para a construção de x1 é 5, x2, 20, a hora de trabalho necessárias para x1, 10 horas, para x2, 15 horas. O lucro unitário para x1, 45, para x2, 80. A nossa restrição da quantidade de tábuas é 400 e para a hora de trabalho, 450. Então, galera, o Solver, ele é um suplemento do Excel. Para você utilizar ele, é necessário você habilitá-lo. Depois de habilitado no Excel, você vem aqui em Dados, e no canto direito aqui vai estar o botãozinho para você apertar e abrir o Solver. O primeiro passo é definir a função objetivo. Já está selecionado aqui, é só clicar na função objetivo que já vai direto para lá. Está definida a função objetivo. O próximo passo é você definir se o teu problema ele é para maximizar ou é para minimizar a função. Como o nosso problema é para maximizar, eu vou manter aqui em máximo. E para o próximo passo, que é adicionar aqui as variáveis de decisão. As variáveis de decisão são essas aqui, x1 e x2, é só clicar, arrastar aqui e já selecionar as duas. Próximo passo é adicionar as restrições. A primeira restrição é que o valor utilizado da quantidade de tábuas tem que ser menor ou igual ao valor disponível, a quantidade disponível aqui em estoque. Clicou em adicionar aqui e já vai para a próxima. A próxima restrição é que a quantidade de horas de trabalho utilizada de horas de trabalho tem que ser menor ou igual à quantidade disponível. Clique em adicionar. E a próxima restrição é que as variáveis de decisão tem que ser todas inteiras. É só selecionar aqui inteiros, abreviação aqui, e adiciona. Agora fecha aqui que já aparece tudo prontinho. Aí mantém aqui no modo simplex e resolver. Dá um OK. Chegamos ao resultado aqui de R$ 2.200, que é o lucro máximo, que é equivalente à fabricação de 24 cadeiras a R$ 45 e 14 mesas a R$ 80. Foi utilizado 100% dos recursos disponíveis. Após a utilização do método inteiro, iremos mostrar como se faz utilizando o método binário. Basta abrir o Solver. Onde tem número inteiro, devemos alterar para binário. Clique em OK e resolver. Para esse nosso problema, a solução binária irá determinar quais variáveis de decisão vão entrar na solução. Como neste problema x1 e x2 são iguais a 1, significa que as variáveis x1 e x2 entram na solução final. E é isso aí, galera. Espero ter ajudado. Muito obrigado.